O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a construção do conhecimento é uma coisa extremamente interessante. Pouca gente mexe com isso. E o Freudenthal estava fazendo uma palestra e eu disse à minha esposa: vamos lá ver o que o senhor vai falar. Provavelmente ele vai falar de geometria os números arquesianos. E eu apanhei com a burra para entender isso no curso de pós-graduação. Eu não vou entender nada, mas só para poder dizer para os meus netos que eu tive ao lado do Freudenthal. Curiosamente, ele foi falar sobre o ensino de matemática na pré-escola da Holanda. E eu, com o meu inglês macarrônico, que até hoje chamar aquilo de inglês é uma heresia, a linguagem, mas eu escrevi uma pergunta: como é que um matemático daquele povo preocupava-se com o ensino na pré-escola? E ele começou a responder as perguntas. Quando chegou na minha, eu queria saber quem era. E o professor Castrucci estava ao lado da senhora Castrucci. Meu inglês desgraçado, o senhor ainda vai me responder em alemão. Mas daí eu levantei, pedi desculpa pelo meu inglês e disse, repeti a pergunta. Ele falou: de onde você é? Do Brasil. Ele falou: saiba, meu jovem, que eu sempre tive interessado em pedagogia da matemática. Mas eu percebi que se eu fizesse só isso, eu seria considerado um matemático menor. Então eu fui fazer matemática avançada para ter ouvidos, alguém que me ouvisse, entende? Mas o meu sonho sempre foi trabalhar com isso. E daí quis conversar comigo e me deu o livro que tem até hoje, chama Educational Task, Tarefa Educacional. Tempos depois eu estava em Berkeley, vi que ele ia fazer uma conferência, fui lá assistir, comprei um livro e pedi que ele assinasse. Era Mending and Sowing, mais ou menos eu queria dizer assim: semeando e colhendo. Só um matemático daquele porte podia escrever um livro de matemática e sério, cujo título fosse Semeando e Colhendo. Entende? Ele, muito mais lucidez do que este velho professor, ele percebeu que se faz ciência porque ela é bela, e a beleza continua fundamental. É preciso ter coragem de perceber essa beleza. Eu lembro que certa vez, eu era professor de cálculo aqui, estava lá no cirquinho dando uma introdução às equações diferenciais. E eu sempre achei, você pega qualquer livro, tem toda a receita. Se ela é linear, faz assim; se é de Clairaut, faz assim; se é de Lagrange, faz assim. Não, mas aqui o livro de equações diferenciais não tem muita diferença com o livro da Dona. É um monte de receitas como resolver equações diferenciais. Eu queria que um cara dissesse assim: olha, eu sou economista, estou com o seguinte problema. E esse problema tivesse a ver com variabilidade das funções. E você percebesse que ele não estava querendo encontrar a função, mas sim a derivada da função da primeira, segunda, terceira. E então, eu sempre gostaria, eu certamente naquela época já não tinha capacidade, hoje muito menos, mas gostaria que essa universidade apresentasse um curso de equações diferenciais, que era como é que se constrói uma equação diferencial. Como é que um economista, um cientista, um astrônomo, sei lá, qualquer indivíduo que opere no campo da ciência percebe que o seu fenômeno deve ser descrito por uma equação diferencial. Se ele é capaz de resolver ou se alguém vai resolver, esse é um outro problema. Mas tem ideia disso. Eu acho que a nossa escola mata desde o primário a nossa capacidade de raciocínio das coisas elementares. Tanto é que eu disse no início que nós somos algebrizados cedo demais. Então eu peguei 5 ou 6 problemas do velho livro de admissão. No tempo que esses meninos fizeram a escola, eles devem lembrar, para entrar no ginásio tinha um exame de admissão. E era uma pedreira. Tanto é que só entrava nesse vestibular do ensino estadual os que eram melhores. As escolas particulares eram feitas para acolher o pessoal que não é que não pensa, mas que tem preguiça de pensar. Hoje a gente desinverteu, não meteu nada. A escola particular continua tão ruim quanto a escola pública. A única diferença é que ela vem pintada de cor de rosa. Houve um governador do Rio de Janeiro que, resolvendo o problema de favela, mandou pintar de cor de rosa. E descobriu atônito que favela cor de rosa continua a favela, não vira palacete. Escola pintada de cor de rosa, cheio de computador, de laboratório, mas com um professor ineficiente, mal pago, com aluno
cuja família não acredita na escola, usa a escola como depósito de criança para ficar algum tempo livre daquele pretendido. Em geral, aparecem essas coisas que hoje acontecem. O dia que vocês perceberem a beleza de descobrir coisa nova. Eu lembro que então eu estava lá no CETIM e acho que eles pensaram que eu não tinha preparado a aula e eu botei na lousa 5 ou 6 problemas de aritmética. E disse, não pode usar X. Um deles é aquele problema famoso que caía na admissão. No quintal existem coelhos e galinhas, um total de tantas cabeças e tantos pés. Quantos são os coelhos e quantos são as galinhas? Tá certo? E um engraçadinho, claro, da pólice, diz assim, professor, eu não usei X nem Y. Eu chamei G de galinha e C coelho. Entendeu? Mas eu brincando pedi. A maioria disse, o velhinho, naquele tempo não era tão velho assim. Esse maluco aí não deve ter preparado a aula e nem tentado fazer o programa. Mas os poucos que fizeram e acertaram, fizeram por álgebra. E fizeram pela pior álgebra possível. Chamaram X, galinhas, Y, coelhos, e armaram a equação. X mais Y, número de cabeça. E 2x mais 4y, número de pés. Sistema que dá para resolver por adição, comparação, substituição, se você fez no ginásio. Se fez no colégio, você usa a regra de Cambridge, matricial, né? E então, nessa época, havia um partido político, eu não tenho nada a ver com isso, por favor, mas que era muito famoso no ABC. E havia uma moça que era psicóloga, cujo marido era meu aluno de jornalismo científico na época. E ela disse, professor, as pessoas dizem uma coisa meritória. O cara trabalha o dia inteiro como ferramenteiro, à noite, em vez de ir novela ou ir passear, ele vai dar aula de fração algébrica para quem é analfabeto. O cara é jornalista, vai ensinar a ler, escrever, etc. Eles são chamados os professores leigos do ABC. Alguns deles são brilhantes, melhores que alguns professores formados. Só que são inseguros, que nunca estudaram pedagogia, etc. O senhor iria dar um treinamento para os professores de matemática? Eu disse, eu vou, mas eu quero ter todos os professores. Eu sempre fui meio metida besta, né? De português, de inglês, de francês, de grego, de chinês, não sei nada dessas coisas, mas enfim, né? Eu também não sei cálculo, eu fui professor da poli, quer dizer que... Mas a grande verdade é a seguinte, eu queria conversar com eles sobre o papel do professor. E eu tinha dado de manhã aqui na poli uma série de problemas de aritmética para ser resolvido por aritmética. E não sabia como começar, falei, eu sou professor de matemática, vou começar brincando com matemática, e dei os mesmos problemas que dei na poli. E um monte de gente que nunca fez escola matou o problema, ou pelo menos encaminhou. Tanto é que quando eu fiz minha linha de docência, eu dei a ela o nome escola. Bem ou mal? Uma pergunta. E acabei concluindo que muitas escolas são mais um mal social do que um bem. Bitola o indivíduo, evite que ele pense de outra maneira. Eu lembro que aqui na poli, desse problema, um dos meninos falou assim, eu falei, olha, quem resolveu com duas incógnitas é o jeito mais tolo de resolver o sistema. Daí um cara falou assim, eu resolvi com uma incógnita só, mas deu igual do meu colega, claro, deu outra coisa. Mas ele disse, qual é o número de galinhas? X. Qual é o número de coelhos? É o número de cabeça menos X. E então, em vez de armar duas equações, tem um sistema, ele fez o quê? 2x mais 4 vezes cabeça menos X, igual ao número de pés. Né? E resolve uma única equação. Curiosamente, ele falou, professor, mas eu resolvi do meu modo. Eu falei, não, mais do mesmo. Ele precisou isolar o x mais y igual a cabeça para dizer que y é igual a cabeça menos x. Não acompanhando, não precisa escrever essa coisa. E daí ele substitui, que ele faz mecanicamente, ele não pensa. Se o problema não merecer esse tipo de substituição, provavelmente ele erra. Você não, você pensou. Se existem C cabeças e X galinhas, C menos X é o número de coisas. Isso já é um avanço. Agora vamos tentar fazer isso sem X e Y, sem incógnita nenhuma.